Irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês ouviram aí o áudio da segunda carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Eu amo as cartas de Pedro, irmão. As cartas, todo dia eu leio a carta, alguma carta de Pedro, de João, de Paulo, que é um alerta para nós, né? Um alerta sobre o que está acontecendo dentro das igrejas, né? No mundo inteiro, né? E você vê aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, vou ler só os 3 primeiros capítulos, porque bom dia a irmã Josêângela, ao irmão Valdir, ao irmão Mário aí, ao irmão Jesus Sinaldo, Jesus é o Senhor, Rosineide Dias. Vou falar sobre o dízimo. Faz tempo que eu não falo sobre o dízimo, né? Às vezes eu falo na rua, mas eu vou falar sobre o dízimo. A verdade sobre o dízimo, né? Mas antes eu vou estar lendo a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, de novo, só os 3 primeiros versículos. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vocês falsos mestres, que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negar o soberano que o resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Olha só. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Olha só, no versículo 3 ele fala assim: movidos, esses homens vão estar movidos por sorte e ganância, e tais mestres explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação há muito tempo paira sobre eles, e a destruição deles estão em processo. Irmãos, eu fui muito tempo, eu cresci na igreja evangélica. Desde pequeno mesmo. Os meus pais, eles são da Universal já faz mais de 25 anos, 25, 28 anos, né? E são escravos dessa denominação já faz anos. Não é de ontem. Eu cresci nesse meio. Depois eu fui para Batista, da Batista eu fui para Quadrangular. Da Quadrangular eu voltei para Batista, né? E de lá Jesus me tirou. Eu e o irmão Edson passamos por essas denominações e a família dele. E nós sempre foi ensinado na época, irmão, que é obrigado a dar dízimo. Você já deve ter ouvido isso. Ah, você tem que dar dízimo. Se você não dá dízimo, você vai para o inferno. Quantos já ouviram isso? Não ouviram? Quem passou por essas igrejas aí, a católica também, ela pede dízimo também, viu, irmãos? Não sei se é na mesma intensidade que as igrejas evangélicas, mas na católica, eu passo nas igrejas católicas, no último vídeo aí que eu filmei, a arrecadação, né? Quase 50 mil, numa cidade de 17 mil pessoas, né? Mas o dízimo, irmãos, a gente é obrigado, não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a dar dízimo. Por que você não é obrigado a dar dízimo? Porque o dízimo não é para a igreja. O dízimo era para os judeus no Antigo Testamento. O dízimo era para os judeus. Eu queria que algum irmão aí, que está aí, colocasse uma passagem de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio 14, versículo 22, é o que o teu pastor não quer que você saiba sobre o dízimo. Deuteronômio 14, versículo 22. Eu vou explicar o que esse versículo fala sobre o dízimo. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Algum irmão, se tiver disponível, tiver aí, pode colocar para mim aí só o texto. O capítulo e o versículo, os irmãos saberem. Vamos lá.
Olha que a Bíblia fala sobre o dízimo. E ele não era dinheiro, irmãos. O dízimo era alimento. Alimento, não era dinheiro. A igreja hoje, ela vive de ofertas voluntárias. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a dar oferta. Você está entendendo? E o dízimo nunca foi dinheiro. A Bíblia em nenhum momento fala que o dízimo era dinheiro. O dízimo era alimento. Vamos lá. Todos os anos separará o dízimo de todo o trabalho. Olha só. Todos os anos vocês vão separar o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. Olha só. Semeadura, terra, alimento. Diante do Senhor teu Deus, no lugar que houver escolhido para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo. Tá vendo que não era dinheiro? Não era dinheiro. Comerás o dízimo do seu cereal. O que era o dízimo? Vamos lá. A Bíblia fala aqui. O que era o dízimo? Do cereal, do trigo, do vinho novo, do melhor azeite, dos primeiras crias de todos os rebanhos. Olha só. Vou repetir de novo. Era o cereal, o vinho novo, o melhor azeite, a primeira cria de todos os rebanhos. Não tem nenhum dinheiro aqui, irmãos. O cereal, trigo, vinho novo, melhor azeite e a primeira cria dos rebanhos. O dízimo era animais, era colheita. Aí ele fala, a fim de aprenderes continuamente a amar reverentemente ao Senhor teu Deus. Mas os pastores, irmãos, eles não são sinceros com as pessoas. Eles vão falar assim, você já ouviu isso aí? A tática deles. Eu vou te mostrar porque você pode refutar essa tática. Ah, mas o dízimo era alimento porque não existia o dinheiro. Não existia o dinheiro. Mentira. O dinheiro já existia. E existia. Gênesis. O dinheiro já existia. No capítulo... Olha só o que a Bíblia fala, irmãos. Gênesis capítulo 38, 37, no versículo... É que eu não marquei nessa Bíblia aqui. Aqui, ó. 37, versículo 28. Eles vão falar que o dízimo não tinha dinheiro. Ah, não existia o dinheiro. Mentira. Gênesis, capítulo 37, versículo 28. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles tiraram José da cisterna e venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata, moedas, e o levaram para o Egito. Vocês estão entendendo que existia o dinheiro antes da lei de Moisés? Essa é a desculpa que eles vão falar para você. Ah, irmão, o dinheiro não existia o dinheiro, mas existia. José foi vendido por 20 moedas de prata. Então derruba essa falácia. Os argumentos, derruba os argumentos. Agora, voltando em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23, e tinha um local para eles levar o dízimo. Contudo, se o local for demasiadamente distante para ti,
tiveres sido abençoado pelo Senhor teu Deus, olha só, como já existia dinheiro, o próprio versículo já fala também, não seja possível carregar o dízimo, portanto o local foi escolhido pelo Senhor ali assentar o seu nome, é longe demais, o dízimo ele tinha que levar em Jerusalém. Vocês estão entendendo? O dízimo era para ser levado em Jerusalém. Todas as pessoas tinham que levar o dízimo em Jerusalém, que ali é a cidade do Senhor, e eles tinham que levar para o templo, para a casa do tesouro, que é a casa do tesouro de Malaquias 3:10. Casa do tesouro. Como ele era alimento, o dízimo era alimento, o boi, a vaca, eles não tinham como os transportes que nós temos hoje. Eles viajavam de camelo, de a pé, em um deserto muito quente. E que Deus falou para eles? Como o lugar é longe, às vezes vocês moram longe de Jerusalém, para os animais não morrerem, para os cereais, o vinho, os alimentos não estragarem, vocês vendem esses alimentos. Quando chegar lá no comércio, vocês compram de novo e ofereça lá no templo. Lá no templo. Por que Jesus em João capítulo 2? Por que Jesus em João capítulo 2 chegou no templo e viu o pessoal vendendo pomba, vendendo boi, vendendo um monte de coisa? Por que aqueles comerciantes, o que eles aproveitaram? Bom, para a gente pegar o povo vindo, eles estão vindo com dinheiro. Vamos armar as barracas dentro do templo. E nós vamos vender ali o pessoal não vai ter saída, eles vão chegar e já vai ser mais rápido, eles vão precisar ir para o comércio. Vocês estão entendendo de João capítulo 2? Então, foi uma estratégia do mercado ali, dos líderes religiosos. Vou permitir que vocês armem as barracas aqui no templo, aí o povo compra aqui e já oferece o dízimo aqui. Vocês estão entendendo? Aí quando Jesus olhou aquilo lá, ficou aborrecido com aquilo. Porque o templo ali era para orar. E eles estavam ali fazendo negócio. E hoje as igrejas estão a mesma coisa, irmãos. Pegam os textos mentirosos e usam para fazer negócio. Negócio. A palavra de Deus hoje virou negócio, irmãos. Então eles tinham que levar o dízimo, o dinheiro que eles... Irmão, dá o seu like aí, irmãos. Compartilha para que... Tem muitas famílias, irmãos, que dão dinheiro nessas igrejas falsas. E são enganados, irmãos. E casamentos são destruídos. Famílias são destruídas pelas mentiras dos falsos profetas. Tem gente, irmãos, que não conhece a verdade do dízimo e dão dízimo e deixam faltar alimento dentro de casa. No versículo 24, Deus falou para eles, vocês vendem esses produtos e compram de novo lá em Jerusalém. Troque o dízimo por prata e leve este dinheiro ao Senhor o Senhor, ao local que o Senhor Deus tiver estabelecido. Ou seja, vocês trocam esses alimentos por dinheiro, por prata, e o Senhor tiver estabelecido. E lá vocês vão trocar a prata, olha só, vocês vão trocar a prata, o dinheiro por tudo o que quiseres comer. Carne de vaca, ovelhas, carneiro, vinho, bebida fermentada, ou seja, alimentos que desejarem. Então com tua família comerás e alegrará na presença do Senhor teu Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles vão, olha só, vocês pegam esse dinheiro, Deus falou, vocês pegam esse dinheiro lá em Jerusalém, vocês compram lá, vocês compram o que vocês quiserem. Olha só, o próprio Deus falou, vocês vão comprar o que vocês quiserem. Vocês vão comer carne de vaca, compra carne de vaca, de ovelho, carneiro, vinho, bebida, e vocês vão fazer uma festa ali. Vocês vão fazer uma festa ali e vão se alegrar na presença do Senhor. Agora eu falo, irmão, por que o dízimo só vai para o pastor? Por que o dízimo, só o pastor recebe dízimo, irmãos? Você não parou para pensar isso aí,
é só o pastor que recebe dízimo? Você reparou que é só ele? Tem pastor aqui na cidade, irmãos, que eles falam assim, eu ouvi isso, que ele é dizimista há 30 anos. 30 anos ele está dízimo. Lógico, irmãos, é fácil, com o dinheiro dos outros. Eu dou o dízimo e ele volta para mim, ele vai voltar para mim. Você pode ver que eu sempre falo isso. O músico trabalha de graça. O músico trabalha de graça. Né? Eu sou músico. Trabalhei de graça, tocava de graça. O faxineiro no templo trabalha de graça, é por amor. O músico tem que tocar por amor, o faxineiro tem que tocar por amor, o diácono ele tem que ficar na porta da igreja cuidando de carro por amor, a mulher tem que cuidar das crianças por amor, mas o pastor ele prega por amor? Prega nada, irmãos, ele recebe. Ele recebe o salário, irmãos. E o salário desses homens chega, eu estou falando aqui, na minha cidade, de 30 mil habitantes. Tem pastor que recebe 8 mil reais. 8 mil reais, irmãos. Não faz nada, irmãos. 8 mil reais. Pastoras recebe também. A mulher dele recebe também. E andam de carro zero, irmãos, o dia inteiro, irmãos. Carro zero, moto, cara, filhos na faculdade. Hoje uma faculdade, irmãos, para você fazer uma parcela de uma faculdade, eu não entendo, mas parece que é R$1.000. Uma faculdade por mês, irmãos. R$1.000, irmãos, por mês. O filho tem um carro zero. Paga clube, shopping, viagem todo ano. Será que não tem uma desigualdade, irmãos? Até quando o povo vai ficar enganado, irmãos? Você que entra aí primeira vez, você que sustenta esses homens. Irmãos, o próprio Deus falou para nós que o dízimo não era dinheiro, era alimento. E eles tinham que fazer uma festa. Eles eram obrigados a fazer uma festa, entre eles comiam aqueles alimentos. Faziam uma festa em agradecimento a Deus pelas colheitas. Pelas colheitas. Contudo, e agora quem que recebia dízimo? Quem que recebia esses alimentos? Quem que recebia? No versículo 27. Contudo, quanto ao levita, esse ministério de levita não existe, irmãos. Tem pessoas que acham que música é levita, não existe. O levita, na Bíblia, era aquele que era o faxineiro do templo, o faxineiro dos cultos ali. Você está entendendo? O sacerdote sacrificava o animal e aquelas carcaças daqueles animais ficavam ali, jogadas ali. Não era o sacerdote que limpava, não era o povo que limpava, era o levita. E o levita era encarregado de manter a chama acesa do templo. Eles eram que faziam manutenção. Deus falou, vocês não vão trabalhar. As outras 11 tribos vão sustentar vocês. As 11 tribos vão sustentar vocês para vocês cuidar do templo. Vocês estão entendendo? E olha só os tipos de pessoas que tinham que receber. O levita, que mora nas cidades, não abandonarás. Vocês não podem abandonar. Agora vocês vão entender Malaquias 3:10, quando Deus fala que eles estavam roubando a Deus no dia das ofertas. Pois os levitas não possuem nem propriedade, nem herança própria. Vocês estão entendendo? Os levitas, eles não tinham propriedade. Eles não tinham nada no nome. Eles não tinham pedaço de terra, nada. Porque eles não tinham herança, porque a herança dos levitas era o Senhor. Era o Senhor. E a cada final de 3 anos, uma vez por ano eles iam, mas a cada 3 anos trazer igualmente todos os dízimos das colheitas. Olha só, não era dinheiro.
No terceiro ano, armazenam em vossas cidades. Isto é, para que os levitas que não têm parte na herança contigo, olha só, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na tua cidade, que possas chegar e comer, para que Yahvé, o teu Deus, abençoe em todo o trabalho da tua mão. Vocês estão entendendo? São 4 tipos de pessoas que tinham que receber dízimo. Eram os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Será que as viúvas estão recebendo dízimo nesses tempos? Será? Garanto que não. Será que os estrangeiros estão recebendo? Os órfãos? Quem recebe é o pastor. O lobo, o lobão que recebe. O lobo, ele recebe o dízimo. Entendeu? Mas eles vão falar assim: ah, meu irmão, o dízimo é antes da lei, porque Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo. O que Abraão deu o dízimo? Vamos lá. Abraão deu o dízimo. Mas o que Abraão deu o dízimo do quê? Quer ver? Abraão deu o dízimo. Abraão voltou da guerra. Gênesis capítulo 13. Estou procurando aqui. Gênesis capítulo 13. Vai falar que Abraão, ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Abraão deu o dízimo dos despojos da guerra. Aqui, ó, no versículo 20, Gênesis, capítulo 14, versículo 20. Seja louvado, ó Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão entregou o dízimo de tudo. Abraão entregou o dízimo do quê? Das despojos da guerra. Mas Abraão não era dizimista todo mês. Abraão deu dízimo uma vez. E era dos despojos da guerra. Você não é obrigado a dar dízimo. Vocês estão entendendo? Foi uma única vez. Mas eles vão falar assim: ah, mas o dízimo era antes da lei. Deus vai estabelecer o sábado, também é. Eles guardam o sábado. Os pastores, eles mandam vocês dar dízimo. Se a gente for cumprir tudo isso aqui no Antigo Testamento, se a gente for dar dízimo, nós temos que não pode comer carne de porco, né? Mas o pastor gosta de comer uma carninha de porco, né? O pastor gosta de comer um toicinho, né? Em Malaquias 3:10, como eles usam, Malaquias 3:10. Olha o que fala aqui Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:6, vamos lá. Em verdade, eu e Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vos filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época dos vossos antepassados, vós desviares da minha lei e não obedeceres. Agora, pois, voltai para mim e eu tornarei para vós, outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indignais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar a Deus? No entanto, estáis me roubando. Indo ousar e questionar: como é que te roubamos? Ora, no dízimos e nas ofertas. Estai debaixo de grande maldição. Portanto me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai nisso, e assegura o Senhor dos Exércitos, comprovai com vossos próprios olhos,
Se não abrirei as comportas dos céus e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem mesmo conseguirei guardar-os. Também impedirei as pragas que devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete o Senhor dos exércitos. Aqui é uma repreensão, irmãos, para os sacerdotes, que eles estavam roubando o dízimo, não era para o povo. Eles estavam roubando. E o que aconteceu? Os levitas começaram a passar fome. Pode alguém roubar Deus, irmãos? Você está entendendo? Pode alguém roubar Deus? E eles estavam roubando no dízimo e nas ofertas, nos alimentos. Por isso que ele fala aqui, ó, por essa casa repreenderei os devoradores, as pragas. Devoradores não é demônio, irmãos. Era um gafanhoto que consumia a lavoura inteira deles. Ou seja, eles pararam de dar as colheitas, os alimentos. O que Deus fez? Eles começaram a roubar o povo. Em vez de direcionar os dízimos para os órfãos, viúvos, levitas, estrangeiros, o que eles fizeram? Os sacerdotes estavam pegando. E nisso os levitas começaram a orar. E Deus enviou pragas na colheita deles. Porque, irmão, para esses pastores, tudo que é dinheiro eles iam atrelar essa semente. Não, a semente que você tem que plantar, a colheita, os seus celeiros vão erguer, os seus celeiros vão prosperar. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos. Tudo que eles pegam na Bíblia, eles tentam atrelar dinheiro. Você reparou nas pregações? Tudo é dinheiro, que você tem que dar uma semente, que a semente vai prosperar na tua vida. Hein? Tudo é dinheiro, irmãos. E aqui não está falando de dinheiro, estava falando de alimento. Eles estavam roubando o povo. Não foi os dois filhos de Eli, que o povo entregava as coisas, eles comiam na porta do templo? Tomava das pessoas? E ele fala assim no versículo 10, trazei, portanto, esse é o texto que eles usam, todos os dízimos ao depósito do templo. O templo não existe mais, irmãos. Se nós queremos voltar a dar dízimo, nós temos que ir lá em Jerusalém dar dízimo. E é lá em Jerusalém que Deus estabeleceu para que nós possamos dar o dízimo. Será que o pastor vai lá dar o dízimo lá em Jerusalém? Será que ele vai dar o dízimo lá em Jerusalém? Que Deuteronômio 14 fala, ali como o Senhor escolheu, era um lugar que Deus escolheu para ele levar. E ali havia o templo. E eles tinham que levar para que haja mantimento em minha casa. Era mantimento. Era mantimento, não era dinheiro. Por isso que Deus enviou devoradores, pragas, migrador, gafanhotos. Para quê? Para devorar a colheita daqueles homens, porque eles estavam sendo rebeldes. As famílias estavam sendo abandonadas. Você está entendendo? Irmãos, nem relógio trabalha de graça. Você consegue trabalhar de graça com o seu patrão? Você chega no seu patrão e fala assim, eu vou trabalhar de graça aqui. Eu entrei nessa firma aqui, não precisa me pagar salário não. E os levitas, eles trabalhavam ali naquele templo, manutenção, ajudava, eles limpavam, preparava tudo, deixava tudo pronto para o culto, para a hora do sacrifício. E Deus falou, vou derramar chuva sobre a terra. Quando vocês voltarem a dar dízimo, quando vocês voltarem a trazer os alimentos, eu vou derramar chuvas. Quando vocês pararem de roubar o povo, pararem de extorquir o povo, vocês vão ter alimento, vou derramar as bênçãos do céu. Você escuta esses textos aqui falando que é bênção, você vai ter prosperar na sua vida financeira. Que é isso, irmãos? Em Mateus capítulo 23, versículo 23, para provar para você que o dízimo não era dinheiro, olha o que Jesus fala aqui. Jesus fala: pastor, você não vai querer ouvir isso aqui. Mateus capítulo 23, versículo 23.
Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do gominho, hortelã, endro e gominho. Não era dinheiro aqui. Mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, mas sem omitir aquelas. Irmãos, eu não vejo no Novo Testamento em nenhum momento Jesus mandando dar dízimo. Eu não vejo o apóstolo sendo dizimista fiel. Eles não eram dizimista fiel. Eles eram ofertante fiel, não é? Eles dizimista fiel. Irmão, no Novo Testamento, em nenhum momento Jesus manda dar dízimo. Porque esse preceito era para os judeus. Ah, irmão, mas deveis fazer essas, sem omitir aquelas. Lógico, irmão, Jesus estava vivo. Se você for pegar o Novo Testamento, ele começa em Atos. O Novo Testamento, ele começa em Atos. Por quê? O Testamento, ele vale depois da morte do testador. Jesus estava vivo. Jesus precisava fazer sacrifício. Jesus precisava ir para o templo. Jesus precisava fazer todos aqueles preceitos da lei, porque ele veio cumprir a lei. Vocês estão entendendo? A igreja, quando o véu se rasgou, nós não somos obrigados mais para templo. Nós não somos mais obrigados a ir para templo. Nós não somos obrigados mais a sacrificar animais. Nós não somos obrigados a dar dízimo para os levitas. Não somos obrigados a fazer todos os rituais judaicos. Porque é uma nova aliança. É uma nova aliança. Você está entendendo? Porque Jesus foi o único capaz de cumprir a lei. Por isso que aqui Jesus falou, vocês devem fazer isso mesmo. Eles tinham que dar dízimo do hortelã, do endro, do gominho, dos animais, das colheitas. Por quê? Porque Jesus estava vivo. A lei estava em vigor. A lei estava em vigor. Por isso que eles tinham que dar dízimo. Por isso que eles tinham que sacrificar. Mas quando Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, ele deu aqui, ó, o testamento. Está aqui o testamento, está aqui, ó. O véu se rasgou, você não precisa ir para Jerusalém dar dízimo, você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a sacrificar. Acabou, acabou. Agora o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aquela casa que você fala, aquilo ali é a casa de Deus, aquele templo é a casa de Deus. Não, irmãos, aquilo ali é uma empresa. É uma empresa, não é uma igreja. Igreja somos nós. Nós. Aqui tem 21 pessoas ao vivo. Aqui o Espírito Santo já está no meio. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, já está. Você não é obrigado a ir para o templo. Aí as pessoas mistificam, né? Aquilo ali é a casa de Deus, é um lugar sagrado, papapá. É tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada do diabo. Vocês estão entendendo? Por isso que nós temos, irmãos, que estar lendo a Bíblia, irmãos. Por isso nós temos que estar buscando ao Senhor, porque um monte de pessoas estão indo para o inferno, irmão, acreditando nesses falsos profetas. Você está entendendo? Muitos estão acreditando nesses homens. Dando dízimo, dando oferta, fazendo sacrifício. Esses sacrifícios tolos, irmãos, campanhas, votos, é tudo sacrifício de tolo. Tudo sacrifício de tolo. Então, essa palavra nessa manhã, irmãos, essa breve palavra, para você que é escravo de homens, escravo de denominações, escravo de universal, quadrangular, escravo dessas seitas evangélicas, católicas, sai fora disso, irmãos. Abra a Bíblia para ler. Abra a palavra para ler, para você encontrar a verdade. Se você não quer acreditar em mim aqui, que está mostrando os textos aqui,
Abre a Bíblia. Abra a Bíblia e leia. Para você compreender que esse sistema corrupto está na mão do diabo, irmãos. Se você não quer acreditar em mim, nos irmãos que pregam aqui nesse canal, vá para a Bíblia. Compare os textos. Mostra esses textos para o pastor que você vai para uma igreja evangélica. Mostra para ele ver se ele vai gostar. Não vai gostar. Porque eles escondem de você. Eles escondem de você esses textos. Por isso que a multidão está indo para o inferno, irmãos. Por isso que a multidão está aí, atrás do dinheiro, atrás da prosperidade, atrás da riqueza. Por isso que essa multidão está se perdendo, irmãos.